Sejam bem-vindos, começa agora o No Contexto, podcast do Mais Goiás, com as principais informações dessa semana, com foco nos bastidores políticos, muita análise, informação, tudo que você precisa acompanhar. A gente está aqui comigo, Ana Paula Bellini, com os meus fiéis escudeiros, Francisco Costa, Domingos Ketterman. Boa noite, meninos. Boa noite, Ana. Boa noite também a quem está nos acompanhando. É um prazer estar aqui. Boa noite, Domingos. Boa noite, Francisco. Boa noite, Ana Paula. Mais uma vez aqui. Boa noite a quem está nos acompanhando, nossos seguidores e quem está acompanhando nas redes sociais. Vamos para muita análise e comentários. Vamos lá, então. Acabou, né, a pecuária, agora a gente pode voltar aqui para o nosso contexto. Vamos lá, nessa semana a gente fala então de 3 importantes assuntos. No primeiro bloco a gente vai falar que a crise das maternidades aqui em Goiânia chegou lá em Brasília, porque a auditoria do Ministério da Saúde promete então vasculhar a aplicação de recursos federais em meio às denúncias de colapso e corte no orçamento. No segundo bloco a gente vai falar sobre o Caiado, que está abrindo espaço para os republicanos. Roberto Naves assume agora, então, a presidência da Goiás Turismo, e esse movimento está sendo visto como um aceno do governador Ronaldo Caiado ao partido, já de olho lá em 2026. A gente vai falar sobre isso. E no terceiro e último bloco, a gente vai falar que o presidente da STF, Alexandre de Moraes, abriu um inquérito contra Eduardo Bolsonaro. Ele é acusado, então, de tentar coagir as autoridades e atrapalhar as investigações que envolvem o seu pai e também os atos golpistas de 8 de janeiro. Sobre esse assunto a gente vai conversar também, a gente vai fazer uma análise sobre tudo isso aqui. Quer entender tudo o que aconteceu essa semana? A gente vai te contar agora, então, no contexto. Bom, vamos lá. A gente abre esse bloco, então, falando na crise, né, da maternidade aqui em Goiânia, que é a auditoria das maternidades. A gente fala se isso é uma questão de transparência ou até mesmo uma guerra política. Isso porque a auditoria do Ministério da Saúde foi feita aqui, promete vasculhar, então, essa aplicação dos recursos federais aqui dentro. Tem toda essa denúncia de colapso, do corte de verbas. E a Ava Santiago cobra, né, por essa transparência da atual gestão. O atual secretário, ele devolve o fogo, ele pede que essas investigações sejam feitas também pelos anos anteriores, né, Francisco? Como que tá essa mistura aí entre essa transparência, pedido de transparência e também esse jogo político que está acontecendo? Então, Ana, vamos lá. Ainda em março, a vereadora por Goiânia, Ava Santiago, ela enviou o ofício, né, para o Ministério da Saúde pedindo essa auditoria. O que ela diz? Ela diz que tentou pelas vias extrajudiciais, pelas vias, administrativas, para conversar com a prefeitura sobre essa situação das 3 maternidades, né? A maternidade Dona Iris, a Nascer Cidadão e a Célia Câmara. Sem sucesso, ela enviou esse ofício ao Ministério da Saúde e teve o retorno ainda em abril, marcando para essa semana, no caso, a auditoria, né? Que foi feita pelo Departamento Nacional de Auditoria do SUS, DenaSUS. Hoje, inclusive, teve uma reunião do pessoal do DenaSUS, representando o DenaSUS, junto à Secretaria de Saúde de Goiânia. O que foi dito após a reunião? O diretor nacional do Departamento do DenaSUS, o Rafael Bruxelas, disse o seguinte, que as 3 maternidades de Goiânia possuem problemas estruturais. Segundo ele falou dessa forma, inclusive, cada uma é uma situação específica. Tem maternidade que está atuando com capacidade máxima, que não está atuando com capacidade máxima, aliás. Tem umas que estão sobrecarregadas. E tem maternidade com leitos e serviços que não estão sendo utilizados nesse momento. O que ele completou, como você mesmo disse, né? Que a grande preocupação é que o governo tem aumentado os repasses federais para o Fundo Municipal de Saúde. Só que esses repasses, como esses repasses estão sendo utilizados na maternidade, se aumentou, por que continua esse problema, né? De fato, como a prefeitura aponta, é um problema que não é de agora, né? A saúde colapsou no ano passado, nós tivemos então secretário de saúde preso, teve uma intervenção do Estado. Então, realmente, a saúde de Goiânia é uma questão preocupante, mas o que a gente sempre fala em toda eleição, né? O candidato, ele sabe onde ele está entrando, né? Inclusive tem uma transição, um momento de transição, que ele fica a par da situação, ele tem uma equipe para isso, e quando ele começa, ele já sabe onde ele está entrando. Então, não adianta simplesmente falar, isso é um problema da gestão passada. Não, isso é um problema da gestão passada e dessa agora também. Eu perguntei para a Ava, conversei com ela brevemente, o que ela podia me dizer sobre essa reunião, as impressões dela, né, sobre a reunião.
Ela falou que não tinha prerrogativa técnica para analisar a postura do Denassus, porque é uma vereadora de Goiânia e tal. Mas ela falou o seguinte, que ela pode celebrar a celeridade com que o nosso pleito, abre aspas, né, foi analisado, mostrando que, evidenciando não só a robustez da nossa denúncia, como também o comprometimento do Ministério da Saúde, do senhor Rafael Bruxelas e de toda a equipe do Denassus na resolução de problemas que afligem diariamente, de maneira muito brutal, a população de todo o país, em especial Goiânia. As visitas que eu acompanhei foram todas pautadas em uma conduta de respeito, diálogo e vontade de resolver o que eu acredito que é o espírito que vai nortear todo o trabalho da auditoria, que, segundo o Rafael, tem o prazo mais ou menos de 4 meses para ser entregue. Eu queria só fazer um adendo aqui, que a AVA parece que ela goza de muito prestígio junto ao governo federal, né? Quando ela fala em celeridade desse atendimento, eu acho que tem muito a ver com ela. Não sei se fosse outro vereador, teria essa solução tão rápida. A gente entende que deveria ter equidade no tratamento com todos, mas uma influenciazinha política acho que ajuda nessa hora. Com certeza, ela tá junto com essa influência, né, tá tendo um acesso mais livre e mais amplo ali dentro do governo federal. Domingos, essa auditoria foi feita na quarta-feira, né, na quarta-feira pela manhã, e à tarde eles tiveram uma reunião. O que foi acordado aí? Na realidade, eles estão... Essa primeira... até um adendo ao comentário que o Francisco vem fazendo. Essa auditoria, Ana, vai ser dividida em 3 partes. Então, desde segunda-feira, eles já estão fazendo visitas em todas as maternidades. Na segunda, visitaram a maternidade a maternidade Nascer Cidadão. Passaram pela dona Iris, passaram pelas 3 maternidades entre segunda e terça-feira. Na quarta-feira, pela manhã, eles estiveram reunidos, os representantes do Denassus, junto com representantes da Secretaria de Saúde. Nessa reunião, acontece esse pedido do secretário de Saúde, do titular do prefeito de Santa Mabel, Luiz Peliezer, que o Denassus possa ampliar essa auditoria para os anos que o prefeito Rogério Cruz governou Goiânia, alegando que a gestão, ela herda toda e tá apagando incêndio desta gestão. A gente tem que lembrar que realmente há um período aí de transição, e no período de transição, até me lembro muito bem que no dia que a transição vai pautar os dados da saúde, essa caixa preta da saúde, a prisão do Wilson Polara, lá em outubro do ano passado, entre outubro e novembro do ano passado, a prisão do Wilson Polara. E a gente não precisa... a gente pode lembrar um pouco que assim que essa prisão acontece, há uma secretária que assume o cargo, fica por 7 dias, e depois entra um outro nome, um outro servidor ali da casa, que dá uma entrevista quase que desastrosa, que gera até um pedido de intervenção, que ele diz que não dá conta, não daria conta de resolver, que os pagamentos iriam ficar, os pagamentos ali iriam... Ele diz, em outras palavras, praticamente que não daria conta de resolver os problemas que Goiânia vivia na saúde. Então, nesse contexto, a atual gestão herda. Só que a vereadora Ava Santiago, ao responder o secretário, ela é muito coerente até. Ela diz que se a situação é tão desastrosa assim, por que não há nenhuma denúncia, Francisco? Por que a atual gestão dificulta o acesso às informações, a transferência, a ponto de ela pedir uma auditoria e não faz nenhuma denúncia, não denuncia ali a gestão passada, não dá nome aos bois? Onde está o problema? O que aconteceu? Ela é muito coerente nesse sentido. Eu pergunto a ela, senhora, sua atuação e a atuação da auditoria, ela é política ou é técnica? E ela responde, é contraditória. Dizem que herdaram um rombo, mas não há nenhuma denúncia formal protocolada, nenhum relatório técnico apresentado pelo Ministério Público, ao Tribunal de Contas ou qualquer órgão de controle. A atual gestão segue apontando culpados, mas se omite diante da responsabilidade de agir.
e ela aponta já resultados. Nós temos imagens, se for possível, a gente até pode passar esses registros que a auditoria já encontra, de aparelhos parados no estacionamento da maternidade Dona Iris, aguardando manutenção, um corredor inteiro fechado por falta de ajustes na rede elétrica, e ela diz: nada disso pode ser justificado como herança de gestão ou colapso. São escolhas de gestão ou talvez a ausência delas. Porque nesse caso me parece que é um empurra-empurra de responsabilidade, né, que tá tendo nesse momento, e falta aguardar, então, toda essa auditoria para ver que, de fato, pode se tirar daí se a responsabilidade vai atuar só em cima da gestão anterior ou dessa atual também. Eu digo que a Ava talvez tenha um trunfo, Francisco, que é quando falam que ela faz política em torno disso, bom, ela era oposição ao prefeito Rogério Cruz. Ela já fazia oposição a ele, a antiga gestão, durante a Ava. Se foi base do prefeito, foi base no primeiro semestre ali da gestão, lá atrás. Bem mais de 3 anos e meio atrás. Talvez no início da gestão. Ela foi uma oposição virulenta, a ponto do prefeito... Tinha um episódio do prefeito mandar ela sair da sala. Não sei se vocês vão lembrar disso. Lembro. Ela até pontua que ela fez 3 denúncias de irregularidades na saúde na gestão do prefeito Rogério Cruz. E ela permanece com essa postura de oposição, enquanto muitos vereadores que diziam-se base do prefeito Rogério Cruz e estavam com o prefeito Rogério Cruz até o apagar das luzes, defendendo inclusive sua reeleição, hoje denunciam o caos que foi a gestão passada. Então eu diria que talvez a vereadora Ava Santiago tenha esse trunfo na mão dela diante dessas narrativas que às vezes tentam imputar a ela de tá fazendo oposição por oposição. Se ela tá fazendo oposição, pelo menos ela tá sendo coerente nesse sentido, diferente que muitos vereadores que eram defensores da gestão do prefeito Rogério Cruz e hoje criticam e levantam esse discurso de terra arrasada da gestão passada. E no frigir dos ovos, para a população, o que importa mesmo é a solução do problema, né? Não faz diferença se por exemplo, o secretário questiona por que ela não está apontando a gestão anterior. O que interessa é que a gestão que está agora resolva. A gestão anterior não vai resolver. Se não resolveu antes, agora que está fora do poder, que não vai resolver de qualquer forma. E exatamente isso, porque a população consegue ver um resultado, mesmo que de forma inicial, que seja em uma auditoria, consegue ver, então, um movimento nesse sentido de tentar resolver alguma coisa dentro da saúde, dentro das maternidades, que não fica só no jogo de fala e de empurra-empurra. Foram eleitos em outubro, a transição já começa um dia seguinte ao segundo turno, quase 100 dias aí de interação entre gestões, 6 meses praticamente de gestão. Ué, não dá pra falar que é uma caixa preta, herdamos um caos, pode ter herdado caos, mas 6 meses, mais esses 100 dias, 8, 9 meses, já deu pra nascer um bebê aí. Exatamente. Cuida do filho, né? Tem que cuidar do filho. Tem que cuidar do filho. Então, vamos lá. A gente vai para um breve intervalo. No próximo bloco, a gente vai falar, então, sobre Caiado, o governador Ronaldo Caiado, que está abrindo um pouco mais de espaço aí para os republicanos. Daqui a pouco a gente fala sobre esse assunto.
Estamos de volta no contexto, segundo bloco, e agora a gente vai falar então que o governador Ronaldo Caiado está abrindo espaço para o Republicanos. O ex-prefeito de Anápolis, Roberto Naves, ele assume então agora a presidência da Goiás Turismo, e esse movimento está sendo visto aí como um aceno político do governador Ronaldo Caiado ao Republicanos, esse partido, de olho lá em 2026, que a gente vem falando muito, né? O ex-prefeito de Anápolis, ele tá ganhando essa projeção mais estadual, depois de não conseguir, então, reeleger o seu sucessor no município de Anápolis. E isso aí é uma estratégia, né, o Francisco, para reforçar essa base governista já no próximo pleito também? Então, esse é um momento muito específico que ele abre esse espaço para o Roberto, né? Que é um momento que o PSDB do ex-governador Marconi Perillo, que é pré-candidato ao governo e conversa para fundir ou federar com o Podemos, também conversa com republicanos e com Solidariedade. Então, no meio dessa conversa, se você puxa o Republicanos para a base do União Brasil, que é adversário, você já cria pelo menos um problema dentro de Goiás, né? Foi nessa semana o governador Ronaldo Caiado, ele, no Diário Oficial, nomeou o Roberto Naves, ex-prefeito de Anápolis, presidente estadual, para o Goiás Turismo. E, além dessa questão que eu disse, o Republicanos é um partido muito cobiçado, porque ele é um dos 12 partidos em 2022 que conseguiu alcançar a cláusula de barreira. Isso dá fundo partidário, isso dá tempo de TV. Isso é muito importante para quem quer disputar uma eleição. Eu sei que hoje fala muito de redes sociais, mas os métodos tradicionais de uma eleição ainda são muito relevantes, muito importantes. E eu já conversei recentemente com o deputado federal Jefferson Rodrigues e também com o Roberto, né? Conversei recentemente com os dois. Ambos já tinham me reforçado que estariam na base do governador, que são base, né? Hoje nós temos o Rafael Gouveia, estava até conversando agora no intervalo, tirando dúvidas. O Rafael Gouveia do Republicanos ocupa espaço no governo. E eles falaram que estão na base e permanecerão na base. O Jefferson me falou uma coisa um pouquinho diferente. O que o Roberto foi mais político, não quis falar tanto. O Jefferson me disse o seguinte, que o Republicanos não só estará na base, como tem a possibilidade de indicar alguém para a chapa, no caso, para o Senado. Não falou nomes, mas já falou dessa indicação para o Senado. Eu vou falar o que o Roberto me falou antes de eu entrar nessa parte. O Roberto me disse o seguinte, eu perguntei, Roberto, mas como é que fica a relação para 2026 do Republicanos? O governador vai ser o Daniel, né, que assume no lugar do Caiado, vai ser o pré-candidato também, já é o pré-candidato ao governo. Ele, olha, vamos caminhar com o governador Daniel Vilela e com a primeira-dama Gracinha para o Senado. As demais possibilidades deixaremos para discutir mais na frente. O foco agora é a montagem de chapas de deputados. Ele não entrou nessa questão do Senado. Mas são 2 vagas ao Senado do ano que vem, se não for uma eleição como a de 2022, com chapas avulsas, que tudo indica não é o interesse da base do governador. Então tem mais uma vaga para o Senado. Uma é da Gracinha e a outra, ela é cobiçada pelo PSD, do Vanderlan, que se aproximou muito do Daniel Vilela nos últimos meses, pelo PP, do Alexandre Baldi. O irmão dele, o Joel Santana, já disse que o PP é grande, tem estrutura e quer indicar o Baldi para essa segunda vaga, além de várias outras siglas menores que orbitam, né, essa base do governador Ronaldo Caiado. Daniel Vilela vai ter que rebolar aí para conseguir receber e dar espaço para esses candidatos, pré-candidatos. E ainda tem a vice, né? Mas no momento parece que o pessoal está mais interessado mesmo no Senado. A vice, a gente discutiu até no programa passado, tem alguns nomes, o pessoal do entorno está muito interessado, o próprio governador Ronaldo Caiado tem as preferências, porque ele adoraria ter alguém de confiança dele para ficar ao lado do Daniel, né? Seria uma forma dele estender os seus comandos, digamos assim. Ô Domingos, o governador está ampliando aí essa base de apoio, mas todo mundo quer espaço. Como é que fica isso? Todo mundo quer espaço. E o presidente da Assembleia Legislativa, Bruno Peixoto, ele até dá uma entrevista para mim lá em Salvador ainda, e ele fala, o Daniel vai ter pelo menos 16 partidos na base de apoio, na coligação dele. É muito partido. Eu não sei se ele estava sendo... Eu não sei se ele estava sendo muito otimista, se ele estava sendo muito... Ele foi muito... Vamos colocar uma palavra positivamente exagerado. Otimista demais. Não sei se vai chegar a esse ponto, mas é uma grande aliança. E é
no linguajar desportivo, é uma dor de cabeça boa pro treinador, que vai ser o Daniel Vilela nesse período, né? O grande articulador disso, o Daniel, e o governador Ronaldo Caiado, que eu tenho certeza que o governador, embora ele tenha aí um pé em Brasília e nas articulações nacionais, ele vai querer olhar para a casa dele e ver como é que está sendo feito tudo aqui. Além dos partidos, muitos partidos, o Francisco fala de atores que orbitam a base, você tem aí nomes menores, nomes individuais, que já desejam o Senado já há muito tempo. Você tem, por exemplo, o Zacarias Calil, Sim. que é um Ele tá deputado federal que desde 2021 já fala que vai lançar a candidatura dele ao Senado. Inclusive trabalhou o nome dele durante toda a pré-campanha, recuou nos 48 do segundo tempo, quando tinha que definir mesmo. Então você tem aí nomes assim de pessoas, um nome aí que hoje não está vinculado a nenhum partido em Goiás, mas que trabalha, observa e deve lançar um projeto daqui para abril, o ex-ministro Henrique Meirelles. Você tem o ex-senador Demóstenes Torres, que não esconde se não me engano, o Henrique Meirelles está até vinculado à União Brasil, mas o Demóstenes Torres está sem partido. Então você tem figuras que estão flutuando aí, que não estão dentro da base caiadista, mas podem tornar-se nomes que têm bom trânsito ali junto ao governador. Você concluiu? Desculpa se eu te Pode. interrompi. Que no caso do Zacarias Calil é muito interessante. Você falou que ele trabalhou para ser o candidato ao Senado. E eu, na época, a gente conversava muito, né? A imprensa tem bom trânsito, Zacarias Calil. Ele atende a gente facilmente, né? Aí ele falou, não, olha, realmente o meu plano era esse. Era uma vez deputado, depois Senado. Mas aí eu conversei com o Caiado, com o governador, que é meu amigo. Ele falou, não, fica mais um pouco na Câmara Federal. Eu conversei com a minha família, eles não gostaram, mas eu acabei aceitando. Mas eu já combinei. Agora, não quero mais Câmara, para mim só serve Senado. E eu falei, mas você poderia mudar de partido? Porque nós temos a Gracinha, né, que deve sair pela União Brasil. Aí ele falou, pois é, quando eles anunciam, na época eu tinha conversado com o Daniel falou, não, a Gracinha é a nossa candidata ao Senado. Ele cravou. Eu falei, quando eles cravam que a Gracinha é a candidata ao Senado, então fica sem espaço para outro nome do União Brasil, né? Dessa forma, eu tenho que procurar outro partido da base, se eu quiser ser candidato ao Senado pela base. Então ele tem conversou já com a Avante, conversou já com republicanos, conversou já com o Podemos, todos esses partidos que fazem parte da base, e até mesmo partidos que estão fora da base. Ele tem bom trânsito com o bolsonarismo e com o PL, que inclusive há quem diga que, e aí, no PL, por exemplo, ele poderia, nesse voo solo que a gente tem falado, que o PL tem sonhado fazer, que o setor grosso do PL, né? Porque você tem ali a ala vinculada ao Major Vitor Hugo, que deseja uma adesão caiadista, mas você vê que até no PL mesmo ele pode ter ali uma participação talvez até maior. Há quem já sondaram, já articularam até uma dobradinha, o Wilder e Zacarias Calil numa vice. Então existe, hoje o Zacarias Calil é um nome que pode atuar em vários campos ali. Sobre esse assunto do Roberto Naves, é interessante a gente trazer aqui para quem está nos acompanhando, Ana, que ele é o quinto ex-prefeito que sai do mandato e vai para o primeiro ou para o segundo escalão do governo. Antes dele, o Adir Belias, ex-prefeito de Catalão, foi para infraestrutura. O Pablo Mossoró, ex-prefeito de Águas Lindas, Valparaíso, foi para a Secretaria do Entorno do Distrito Federal. Carlão da Fox, ex-prefeito de Goianira, foi para o Ceasa. Haroldo Naves, ex-prefeito de Campos Verdes de Goiás, assumiu uma superintendência na Secretaria-Geral da Governadoria, e agora o Roberto Naves assume esse posto na Goiás Turismo. Vale lembrar que o Roberto Naves sonhava mesmo, na realidade ele queria era a Codego, para ficar ali em Anápolis, para ficar ali próximo, porque ele tem um centro de desenvolvimento também. Ele poderia ficar ali na casa dele e articular melhor. Não deu certo. Francisco Júnior faz parte, a gente já falou isso, já o Francisco Júnior, que ocupa o posto hoje, ele faz parte dos planos do Daniel Vilela.
seja para uma possível eleição de deputado estadual ou federal e fazer parte da base dele parlamentar, ou até mesmo assumir um posto de maior protagonismo numa eventual gestão dele. Então, hoje o governador, ele abriga esses aliados também ali no palácio e no primeiro escalão do governo para caminharem um pouquinho com ele, para acomodar aí essas alianças que hoje precisam de continuar fazendo política de alguma forma ou de hoje, e também, como eles bem dizem, né, Francisco? Para continuar prestando aqueles os serviços e contribuindo com a experiência junto ao Estado e à população goiana. É isso, vem gente aglutinando, vem gente chegando, e aí fica a responsabilidade daqui a pouco pro próximo, né? Para quem vai disputar, que é o sucessor, Daniel Vilela. Vamos ver se ele vai conseguir aí fazer essa aglutinação, juntar todo mundo, que todo mundo saia feliz e satisfeito desse montante. Vamos para o próximo bloco, a gente vai para um intervalo, daqui a pouquinho a gente está de volta. E no terceiro bloco a gente vai falar então sobre Eduardo Bolsonaro na mira do STF. Daqui a pouco a gente está de volta. Estamos de volta no contexto, agora terceiro e último bloco. E agora a gente vai falar então sobre Eduardo Bolsonaro, que está ali na mira
do STF, Alexandre de Moraes, abriu então um inquérito contra o Eduardo Bolsonaro, acusado de tentar coagir as autoridades e interferir nas investigações que envolvem seu pai, o Jair Bolsonaro, também os atos de golpistas de 8 de janeiro. Quero fazer um adendo, eu falei aqui presidente, né, do STF, não, só o ministro do STF, Alexandre de Moraes. Está corrigido por esse erro, peço desculpa. Bom, o deputado licenciado está sob vigilância agora da Polícia Federal. Ele está lá nos Estados Unidos, está atuando lá, pressionando por sanções contra os ministros do STF, sobretudo o ministro Alexandre de Moraes. Francisco, a gente está diante aí desse desdobramento jurídico, de fato vai acontecer alguma coisa, vai ter alguma crise institucional. Como que está essa atuação aí do Eduardo Bolsonaro lá nos Estados Unidos? Eu vou falar algo aqui que pode ser um pouco de opinião, posso estar um pouco viciado por tudo que a gente lê e pela postura do próprio deputado federal licenciado, né? Mas pelo que ele tem feito, a minha visão é que demorou um pouco a isso acontecer, né? Já tem algum tempo que o demorou deputado, a acontecer ele ir atrás? Não, acontecer da Procuradoria pedir a abertura de inquérito. Perfeito. Deixando bem claro, porque já tem tempo que ele está com essa postura, e mesmo dentro do Brasil, o Eduardo também, ele sempre esteve orbitando, já que a gente falou essa palavra, vai ser do núcleo do ex-presidente Jair Bolsonaro, né? E, de modo geral, não só ele, mas tem muitos deputados que não entraram no inquérito do golpe, por exemplo, que não foram denunciados e que eu acho que eles estão, assim, agradecidos ou pensando que ainda podem entrar. Mas sobre essa questão do STF, o STF acatou o pedido da Procuradoria-Geral da República e o ministro Alexandre de Moraes foi colocado como relator do caso e pelo presidente, que é o Luiz Roberto Barroso, e já colocou em sigilo, né? Em relação à demanda da Procuradoria, ela aconteceu depois de representação criminal do líder do PT na Câmara, o deputado federal Lindbergh Faria, e que durante o pedido desse inquérito, o que a PGR disse? Ela disse que o deputado licenciado Eduardo Bolsonaro, ele mesmo fala que atua publicamente com o governo dos Estados Unidos para ampliar sanções contra os ministros do STF, especialmente o Alexandre de Moraes, a Polícia Federal e também a própria PGR. Segundo o Paulo Gonet, que é o Procurador-Geral da República, o deputado estaria dando uma resposta ao que chama de perseguição política contra ele e o pai, que foi denunciado por supostamente liderar uma tentativa de golpe para se manter no poder até após perder as eleições, né? Um trecho do próprio Gonet, ele fala, há um manifesto em tom intimidatório para os que atuam como agentes públicos de investigação e de acusação, bem como para os julgadores na ação penal, percebendo o seu propósito de providência imprópria contra o que o senhor Eduardo Bolsonaro parece crer ser uma provável condenação. Ou seja, o Gonet afirma que o Bolsonaro atua, né, para constranger, para intimidar as autoridades brasileiras diante de uma possível condenação em decorrência do inquérito do golpe, né, que já está sendo julgado pelo STF. O que os aliados do Eduardo Bolsonaro estão falando, né? Eles já deram entrevista a alguns veículos da grande imprensa, inclusive em anonimato. Eles falam que, na verdade, essa abertura de inquérito foi positiva, porque vai mostrar que, de fato, ocorre essa perseguição. Mas eu queria também fazer um apontamento que, na verdade, se a gente for analisar friamente, e eu acho que muitas pessoas vão discordar, obviamente, tudo bem, quem sofre perseguição é o ministro Alexandre de Moraes, né? O ministro Alexandre de Moraes, desde que ele assumiu as investigações relacionadas às fake news, o inquérito das fake news, ainda no começo da gestão do ex-presidente Jair Bolsonaro, ele virou alvo de bolsonaristas em protestos, redes sociais, de forma muito organizada e muito intimidatória. Vocês vão se lembrar muito bem do Dia da Independência em 2021, que o Bolsonaro, diante de uma multidão, ele inflou essa multidão contra o Alexandre de Moraes, chamou de canalha, falou que não aceitaria, que o tempo dele já tinha acabado. Dias depois, ele procurou o Temer para fazer aquela carta à nação, para apaziguar os ânimos, né? Que ele claramente ele entendeu que passou do tom. Ele começou moderado, mas como ele não teve aquele feedback, né, do público, então ele foi escalando, e à medida que ele foi escalando, o público foi gritando, foi ovacionando. Então, assim, é muito claro que houve uma perseguição, sim, mas ao ministro Alexandre de Moraes, desde que ele assumiu esse inquérito. Ele se tornou alvo por atuar dessa forma, de forma contundente. E principalmente também como presidente do ST, né? O presidente do TSE, ele era o presidente do Tribunal Superior Eleitoral. Ele assumiu no lugar da Carmen Lúcia, se eu não me engano.
E ele foi muito rígido em relação às regras eleitorais e foi muito criticado por conta da atuação mesmo, de derrubar propagandas eleitorais, mas assim, derrubou dos dois lados. Os processos foram, tanto um lado quanto o outro, entraram na justiça para modificar propagandas eleitorais, derrubar propagandas eleitorais. Pode dizer, Domingos. Não, eu quero dizer que o ministro Alexandre de Moraes, quando você é muito perseguido, e agora essa sua posição vai te fazer ser tão perseguido quanto aqui em Goiás. Perigoso. Taxado de comunista. Eu acho que não, mas tudo bem. Aguarde, meu amigo, aguarde, se prepare. Então, esse que é o perigo, né? Que a gente fica discutindo isso porque a gente olha, por um lado, uma análise feita sobre uma análise clara, sem lados. E aí, quando você analisa dessa forma, apoliticamente que a gente fala, acaba um lado, de fato, sendo contrariado. E aí, o que pode acontecer? Olha, se você não está de acordo com esse pensamento, então você é comunista, você é petista. No contexto como é vermelho ali, Ana... É perigoso também. Então, mas eu voltando aqui, só para concluir essa parte, eu conversei com o constitucionalista Clodoaldo Moreira para saber o que ele achava, né, dessa abertura de inquérito. O que ele me disse, ele foi assim bem tranquilo, ele também não quis polemizar muito. Ele disse que a recente abertura de inquérito contra o deputado Eduardo Bolsonaro, conforme noticiado, suscita importantes reflexões sobre o funcionamento das instituições democráticas e o respeito aos direitos fundamentais. A imunidade parlamentar, prevista no artigo 53 da Constituição, é uma proteção essencial que visa garantir a liberdade de expressão e a atuação dos parlamentares no exercício de suas funções. Entretanto, é crucial destacar que essa imunidade não se estende a atos ilícitos praticados fora do contexto legislativo, especialmente quando se trata de crimes comuns. A atuação da Procuradoria-Geral da República em solicitar a abertura do inquérito e a decisão do STF em acatá-lo reflete um compromisso com o Estado de Direito. O Ministério Público desempenha um papel vital na defesa da ordem jurídica e na proteção dos direitos fundamentais, enquanto o STF atua como guardião da Constituição, assegurando que todos os cidadãos, independentemente de sua posição, estejam sujeitos à lei. É fundamental que o inquérito respeite os direitos de defesa e o contraditório, princípios consagrados no artigo 5º da Constituição. O deputado deve ter a oportunidade de apresentar sua defesa de forma justa e imparcial, garantindo a transparência e a legalidade do processo. Além disso, a sociedade deve acompanhar de perto os desdobramentos desse caso, pois ele não apenas envolve questões jurídicas, mas também políticas e sociais. A confiança nas instituições é vital para a estabilidade democrática e, portanto, é imprescindível que as ações do Estado sejam conduzidas com responsabilidade e ética. Em suma, a abertura desse inquérito representa um momento crucial para reafirmar o compromisso com a legalidade e a justiça no Brasil. O respeito aos direitos constitucionais e a atuação imparcial das instituições são essenciais para a manutenção da democracia e da confiança pública. Só para fechar agora de verdade, logo um dia depois do STF aceitar abrir o inquérito contra o Eduardo Bolsonaro, o Lindbergh, né, o líder do PT, também fez uma representação no Conselho de Ética contra o parlamentar, pedindo a cassação dele. Domingos, quando você fala, né, pro Francisco que ele pode ser, né, rejulgado por isso, a gente está aqui no estado de Goiás, que é um estado, né, que votou amplamente no ex-presidente Jair Bolsonaro. E como que essa esfera política vê esses acenos também aqui dentro do estado? Acho que quando a gente comenta sobre esse assunto, todos nós estamos sendo monitorados e há uma pressão muito grande no jornalismo como um todo para que, quando tratamos estes assuntos específicos muito ideológicos, e essa pauta do deputado federal licenciado Eduardo Bolsonaro esbarra muito nisso, porque é muito o próprio grupo bolsonarista, esse clã bolsonarista, eles defendem à torta e à direita essa questão da liberdade de expressão. Então, ele nos Estados Unidos ele pode falar o que quiser e o que não, enfim, mesmo lá há uma linha tênue muito grande com relação ao que nós,
quando comentamos a respeito, não sei se eu tô sendo muito claro, mas quando nós comentamos a respeito, e aí entra uma avaliação muito pessoal, né, Ana? Muito pessoal a partir dos bastidores que nós conversamos com todas as fontes e as informações que temos acesso de Brasil, porque nós também não temos acesso ao deputado federal Eduardo Bolsonaro e ao seu núcleo aqui em Goiás, né? Mas nós temos contato com lideranças do Partido Liberal que nos passam ali as opiniões deles. Mas quando nós reverberamos isso aqui, nós também, às vezes, há uma lupa muito grande no que nós falamos, e aí abre-se espaço muito para julgamentos de que o repórter cicrano e fulano, que o Francisco, ele é comunista, que a Ana Paula, ela é feminista, comunista, porque saiu em defesa a deputada estadual Bia de Lima, que foi, essa semana nós não comentamos, mas foi atacada na Assembleia Legislativa pelo deputado estadual Amaury Ribeiro, que anda com chapéu em todos os cantos, deve dormir com chapéu na cabeça. E veja lá, porque comentamos e saímos em defesa ou não, num episódio como esse, nós somos taxados como ideológicos. Então, a lupa, ao mesmo tempo que há uma defesa muito grande da liberdade de expressão, há uma lupa muito grande pelo que mirando o jornalista, o repórter, que de fato, nós somos repórteres, nós temos que reportar fatos. Eu costumo, quando estou numa entrevista investigando uma pauta, procuro explorar o máximo das aspas que uma fonte me diz, mas é inevitável que eu não deixe ali um rançozinho ideológico. E isso também não é uma maldição no meio da profissão, mas há uma lupa gigantesca diante do nosso trabalho, e aí há um emaranhado de críticas que, engraçado, dentro ali dessa horda conservadora, mais ligada ao ex-presidente Jair Bolsonaro, parece que há uma paixão maior, uma lupa maior diante do nosso trabalho, não é, Francisco? E principalmente porque nesse momento também eles conseguem usar as redes sociais de uma forma mais, eu diria assim, volumosa, gritante, ao ponto de fazer esses ataques também, não só a quem é envolvido no meio político, dessa parte toda ideológica. Meninos, obrigada hoje, mais uma vez, por esse episódio. Obrigada a você que acompanhou a gente até aqui. 3 blocos, então, aqui para você, no contexto, as principais informações dessa semana. Na próxima semana a gente está de volta, então, com todas as informações, mais bastidores, mais análise também, tudo o que aconteceu aí em Goiás, em Goiânia, no Brasil e também, por que não, no mundo, a gente vai comentar aqui. Continue acompanhando com a gente no Contexto, podcast do Mais Goiás. Tchau, tchau. Até logo. Até mais.